Olá! Nas 2 últimas semanas, nós conversamos com 2 pessoas que conseguiram fazer intercâmbio. Uma foi a Joyce, que fez o intercâmbio na Espanha, que está fazendo o intercâmbio na Espanha, e a outra é a Sandra, que também é professora de espanhol e que fez 2 intercâmbios na Argentina. Então, o intercâmbio é uma opção que vocês que estão estudando espanhol, ou mesmo vocês que já estudaram por um tempo, mesmo que tenha sido por pouco tempo, podem pensar como uma aplicação, né, uma oportunidade de utilizar a língua que vocês estudaram. No caso de quem já estudou um pouco, não tem como continuar os estudos de maneira formal, numa escola de idiomas ou, enfim, dentro da escola mesmo, se for uma escola que oferta espanhol, a pessoa mudou de escola, por exemplo, a gente tem algumas opções de sites que podem ajudar você a continuar estudando sozinho. Então, no próximo vídeo eu vou fazer algumas indicações de materiais e sites que vocês podem utilizar, mas nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o DELE, que é um certificado de proficiência que vocês podem tentar tirar. Porque, eu não sei se vocês se lembram, mas a Joyce disse que a proficiência dela, ela fez um exame que é de um convênio, né, se não me engano, da PUC com o Instituto Cervantes, e a Sandra fez o exame de proficiência do SENEX, que é o Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG. O SENEX, por exemplo, ele é aceito em outras universidades também. Eu já tive alunos que iam tentar intercâmbio e que fizeram preparatório comigo para a prova do SENEX. Mas a gente tem a opção de fazer o DELE, então eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do DELE, eu vou compartilhar a minha tela. Eu estou aqui no site do Instituto Cervantes, né? Cervantes.es, né? Site da Espanha. E eles colocam que o DELE são diplomas. Eu falei certificado porque normalmente são certificados, mas no caso do DELE, o nome dele é um diploma, né? Ele tem a palavra diploma no nome. Ele é um diploma oficial, então, que vai atestar o seu grau, o seu nível de espanhol. Ele vai seguir o Marco Comum Europeu e ele vai seguir também o plano curricular do Instituto Cervantes. Primeiro vamos aos níveis, né? A gente tem os níveis das línguas europeias, que vão ser do marco comum. O nível mais básico de todos se chama A1. Depois a gente tem o A2, o B1, o B2, o C1 e o C2. Então a gente vai ter a prova, o exame DELE, desses níveis todos, que eu acabei de dizer. E a gente tem também para adolescentes de 11 a 17 anos, o caso do DELE A1 para esses adolescentes e o A2/B1 para os adolescentes. E o DELE sem ser para adolescente, você pode fazer a partir dos 16 anos de idade. Então, se você tem 16, você pode escolher tentar um desses, ou um desses dois aqui, já que esse vai dos 11 aos 17 e esse a partir dos 16. A gente vai ver aqui que esses níveis, eles recebem alguns nomes específicos. Então, por exemplo, o nível A1, ele se chama Accesso, tá? Eu estou aqui esse outro site é do Instituto Cervantes de Berlim. Eu peguei ele porque, enfim, foi o que eu achei mais rápido com esses nomes em espanhol nos Cervantes aqui do Brasil. Eu estava achando muito com o nome em português. Então, por exemplo, o curso aqui em Berlim, eles colocam o nível A1, ou Accesso, dividido em duas partes, A1.1 e A1.2. O A2, Plataforma, eles já colocam em 3 níveis. O B1, que vai ser chamado de Umbral, aqui eles estão dividindo em 4 níveis. O B2, que é o Avançado, então B2 já é um nível considerado avançado, pelo menos no caso do espanhol. Ele vai ser dividido, aqui no Cervantes de Berlim, em 5 níveis, essa proposta. O C1 é chamado de Domínio. Ele vai ser dividido aqui em 6 níveis. E o C2, que vai ser chamado de Maestria,
está sendo dividido em 7 níveis. Bom, isso aqui vai depender também da escola de idiomas. Então, por exemplo, a gente acha que no Brasil, algumas escolas que vão dividir também em 2 níveis, vão dividir o A2, o B1, o B2 em 2 níveis. A gente tem escola que dá tudo em um nível único. Eles dão tudo em um semestre, tudo de uma vez. Enfim, a gente tem escolas que nem vão seguir essa nomenclatura, não vão seguir esses níveis. Então, isso depende muito do lugar que você está estudando. A outra coisa que eu disse aqui foi isso aqui, o plano curricular do Instituto Cervantes. Então, deixa eu achar esse plano aqui. A gente tem disponibilizado no site do Cervantes de forma virtual, né? O plano curricular não é algo para os alunos ficarem lendo, talvez nem os professores, muitos professores não conheçam. Eu mesma não li esse plano curricular completo, mas eu já li muitas partes dele. Então, mas é só para vocês terem uma ideia, quando vocês entram aqui no plano curricular, se vocês quiserem saber sobre, deixa eu ver, referentes culturais, por exemplo, que é uma parte que eu gosto muito do ensino de espanhol. Então, se você quiser saber essa parte, vamos pular esse texto. Então, aí a gente passou a página, aí ele vai falar assim, geografia física. Sim, num curso de espanhol, o Instituto Cervantes, ele vai falar que a gente tem que estudar isso. Não é simplesmente estudar a regrinha de gramática, decorar aquelas regras e pronto. Então, ele vai chamar da fase de aproximação, de aprofundamento e a consolidação. Aqui seriam os níveis A, A1 e A2. Aqui seriam os níveis B, B1 e B2. E aqui seriam os níveis C, C1 e C2. Então, ele vai trazer, por exemplo, particularidades geográficas que a gente deve conhecer, acidentes geográficos na América Latina, na Espanha, tá vendo? Não quer dizer que todos os professores de espanhol vão saber tudo isso, e muito menos que os alunos devam saber, mas são alguns conteúdos que a gente deve ter contato, com pelo menos parte deles. Os livros de idioma costumam trazer, alguns vão fazer isso de uma forma mais aprofundada, mais bem feita, vamos dizer assim, e outros menos, né? Então, aqui a parte de população. Olha, por exemplo, na fase de aprofundamento, a gente tem uma questão de etnias indígenas. Governo e política. Então, a política é um tema que deve ser estudado em qualquer lugar do mundo que for seguir o plano curricular do Instituto Cervantes. Organização territorial e administrativa. Economia e indústria também deve ser estudado. Medicina e saúde. A educação deve ser estudada também. Tá vendo? Então, a gente tem muitos conteúdos aqui. Os meios de comunicação. Quer dizer, você não vai estudar 100% do que está aqui no plano curricular, mas você vai ter contato com algumas dessas coisas e depois você pode dar conta de compreender, de avaliar textos, sejam orais ou escritos, que abordem temáticas que você não teve contato, porque você já teve contato com alguma coisa semelhante com aquilo. Tá? Religião, política linguística também vai entrar como tema, né? Então, personagens históricos e lendários. A gente tem muita coisa aqui, tá vendo? E a gente vai ter isso para vários temas, tá vendo? É muito grande. Esse livro é enorme, que artes cênicas deve ser estudado. Também tem muita coisa que deve ser estudada. O aluno deve ter pelo menos um contato, arquitetura, artes plásticas. E a gente vai ter isso para todos os níveis, em relação aos conteúdos gramaticais também. Então, o que está dizendo aqui é que o repertório de conteúdos linguísticos estão nesse documento. Então, quer dizer que o DEL vai seguir esse documento, certo? Opa! Bom, então, se você decidir fazer o DEL, primeiro, por que você gostaria de fazer um DEL? Isso depende dos seus objetivos com a língua. Se você quiser tentar um intercâmbio, você vai ter um edital, cada edital vai
vai trazer um pré-requisito diferente. E você pode ser que no seu edital aceite alguma outra prova que não seja o DELI, como foi no caso das meninas, que a gente conversou nas últimas semanas. Mas todos os editais que eu já vi, eles aceitam o DELI. E o DELI, ele não tem um prazo de validade. Vamos dizer assim, você tirou o DELI, ele é válido para sempre. Então, vale a pena nesse sentido. Se você tiver um emprego que eles pedem uma comprovação do idioma, não tem como eles recusarem se você tiver um DELI. Você pode querer ter o DELI também para poder tentar tirar... deixa eu só achar aqui. Opa! Eu parei de compartilhar sem querer, porque eu estou procurando isso aqui, já achei. Vou voltar a compartilhar minha tela. Para isso aqui, você pode precisar do DELI para tentar obter a nacionalidade espanhola, por exemplo. Se você estiver dentro das pessoas que têm direito a tentar isso. Então, para você tentar a nacionalidade espanhola, você tem que ter um DELI de nível A2, ou seja, não é muito alto, é um nível baixo. E você tem que fazer essa outra prova aqui, CCSE, que é uma prova de conhecimento. Deixa eu abrir ela aqui para a gente ver um pouco. Aqui, é uma prova de conhecimentos constitucionais e socioculturais da Espanha. Então, essa prova é para pessoas de origem sefardita, que são judeus. Ah, meu Deus, fechei de novo. Que são judeus originários da Espanha. E também para pessoas que já residem. Aqui, achei a outra página que eu queria mostrar. Deixa eu abrir. Aqui. Então, essa prova, CCSE, ela vai ser para, eu acho que é sefardita que fala em português, que são originários da Espanha, e também para pessoas que já residem na Espanha. Isso aqui também não adianta você falar, eu sou. Não, você tem que comprovar, tá? Então, essas pessoas, se um dia você morar na Espanha e você quiser tentar a nacionalidade, você teria que tentar essa prova e tirar o DELI, pelo menos o DELI A2, certo? Bom, aqui você pode entrar no site do Instituto Cervantes, no site dele da Espanha, e ver as datas de prova. Então, eu vim aqui. Em Belo Horizonte, a gente tem a prova no Instituto Cervantes de Belo Horizonte, aqui a gente tem o endereço dele, e aqui a gente tem as datas. Elas foram modificadas também por causa da pandemia, né, claro. Mas você consegue saber para você escolher, por exemplo, se você quiser tentar um B1, aí você vai ver aqui tem o B1 em julho, teria, né, em julho de 2020. Aí você, aqui é pré-escolar, B1E, né, para os adolescentes. Se você não tentar naquela data, você pode tentar em setembro de 2020, por exemplo. Então, você pode acompanhar isso pelo Instituto Cervantes, seja da sua cidade, né, aqui de Belo Horizonte, ou pelo institutocervantes.es. Aqui acontece também, mas aqui antes vem escrito a cidade, né? Então, a gente está aqui em Belo Horizonte. Então, por exemplo, eu estou vendo... aqui, por exemplo, abril de 2020 foi cancelado por causa da pandemia, mas você consegue ver quais os níveis que vão ser, que seriam aplicados, né? A data dessa aplicação. Você consegue ter acesso a essas informações todas, e aqui embaixo a gente tem os preços. Não é uma prova barata, é uma prova cara. Você vai fazer ela se você realmente tiver uma finalidade, né? Não é fazer por fazer. Até porque, por exemplo, suponha que seu nível real seja o A2. Mas você já fez curso até o B1, você está achando que seu nível é o B1, só que o nível que você está estudando não reflete o seu conhecimento. Não necessariamente vai refletir. Você pode fazer uma prova do B1, você vai pagar R$283, e você pode não ser aprovado. Se não foi aprovado, pronto, você não foi. Se você quiser tirar o A2, você vai ter que pagar para fazer o A2.
Então, é uma prova que, para fazer, a gente tem que ter realmente consciência do nosso nível e de qual dessas provas aqui você tem, naquele momento, você tem condições de aprovar, certo? Bom, como que são essas provas do DEB? Então, aqui, a gente vai ter que, no caso do A1 até o B2, ou seja, até o avançado, a gente vai ter uma prova de compreensão leitora, uma de expressão e interação escrita, compreensão auditiva, expressão e interação orais. 25 pontos cada, e para você ficar apto, você tem que tirar 30 na somatória dessas duas e 30 na somatória dessas duas. Depois a gente vai ter o C1, aí já vai mudar um pouquinho a estrutura da prova. Tá vendo? Aqui a gente já tem destrezas integradas, por exemplo, compreensão leitora e expressão e interação oral, certo? Então, o mínimo aqui era 60, o mínimo aqui também vai ser 60. Só mudou isso aqui, o tipo de prova, né, a estrutura deu uma mudada, mas a pontuação é a mesma. Depois a gente tem o C2. Aqui a gente também vai ter destrezas integradas, já está um pouco diferente aqui de cima do C1. E para passar, você também vai precisar de 60, certo? Mas a distribuição aqui já muda um pouquinho. Isso aqui a gente já viu. Bom, como que são essas provas, então, né? Então, por exemplo, aqui, lá a gente está vendo a pontuação só. Aqui também no site do Cervantes, a gente vai conseguir esse guia, né, do exame. Você consegue de todos os níveis aqui, eu baixei alguns para a gente poder dar uma olhadinha por alto neles. Mas, por exemplo, aqui a gente está no A1. Então, a gente tem que na compreensão leitora vão ser 25 questões, vai ser dividido em 4 tarefas, eles chamam, tá? Aqui, a compreensão auditiva também vai ser 25 questões, dividido em 4 tarefas. A expressão e interação escrita vão ser 2 tarefas. Tá? Aqui a gente tem tempo também para fazer essas tarefas, essas provas, né? 25 minutos, 25, aqui em cima mais tempo, 45 minutos. E aqui a expressão e interação oral. Então, a gente tem 10 minutos. A preparação, você se prepara antes, você recebe o material e se prepara de 10 minutos também, vão ser 3 tarefas. E no caso do A1, uma apresentação pessoal, a exposição de um tema e uma conversa com o entrevistador, certo? Quando a gente chega aqui no A2, a gente vai ter 25 itens, 60 minutos, 25 itens, 40 minutos, aqui 2 tarefas na parte escrita, e aqui na interação, expressão oral, a gente vai ter a exposição de um tema, a descrição de uma foto, já mudou um pouco do A1 para cá, e um diálogo em situação simulada. No B1. Aqui no B1, a gente já tem mais itens, tá vendo? Na compreensão leitora vão ser 30 itens. Aqui também 30, aqui 2 tarefas. E aqui, a realização de uma breve apresentação, a participação de uma conversação, de uma conversa, a descrição de uma fotografia e participar em uma conversa. Aqui já é a descrição de uma fotografia, certo? E diálogo em situação simulada. Aí no B2, que já vai ser o nível avançado, aqui são 36 itens, na compreensão auditiva 30 itens, 2 tarefas na expressão escrita e na oral. A gente vai ter, para poder dar valor, né, para uma proposta e conversar sobre elas, porque são propostas, são no plural.
descrever uma situação imaginada a partir de uma fotografia e conversar sobre ela. Então, lá a gente está descrevendo a fotografia. Aqui já vai ter uma situação imaginada a partir dessa fotografia. E opinar sobre os dados de uma encuesta. Esqueci essa palavra em português. Enfim. A gente vai ter aqui no C1, então, já aumentou muito, tá vendo? Já são 40 itens, o tempo de prova também é grande aqui. 30 itens aqui na compreensão auditiva, 2 tarefas, e aqui na oral, exposição oral de um tema, sobre um tema, a conversação e uma conversação informal. E finalmente no nível C2, a gente vai ter 52 temas, aqui já vão ser 3 tarefas. Eu fiz a prova do C2, eu não quis fazer os outros níveis, eu fui direto para o C2. E essa reelaboração aqui foi bastante interessante. No meu caso, foi uma ata de reunião que a gente recebeu. A gente recebeu uma ata de reunião era uma reunião sobre um evento artístico que teria na cidade. A gente tinha que transformar a ata em um texto jornalístico para poder fazer a divulgação desse evento. Então, não é simplesmente também espanhol, você tem que ter familiaridade com diversos gêneros textuais para poder conseguir aprovar nesse nível aqui do DEL, no nível C2. Então, por exemplo, uma pessoa pode saber espanhol muito bem, mas não ter familiaridade com gêneros jornalísticos, por exemplo, nem na língua materna dela, às vezes você não conseguiria escrever um texto em um gênero jornalístico em português. Então, bom, isso pode ser cobrado de você em espanhol. Então, não é só espanhol, assim, no sentido de só a gramática do espanhol, por exemplo. Você tem que ter vários outros conhecimentos. E aqui na interação oral, na parte oral da prova, uma apresentação oral, uma conversação sobre a apresentação e sobre notícias de jornal. Aqui você recebe textos diferentes, você tem que fazer uma apresentação sobre aqueles textos, então você tem que conseguir memorizar informações, você vai apresentar isso para o seu avaliador, depois vocês vão conversar sobre aquele tema e depois já muda um pouquinho. Ele vai te mostrar umas notícias e vocês vão conversar sobre aquilo, certo? Então, por exemplo, aqui só para vocês verem a cara desse guia, é grandinho, né? Esse aqui é do A1, vai ter 29 páginas. Só como exemplo aqui, por exemplo, a do C2 já é maior. Então, essa prova aqui foi a prova que eu fiz, a prova de expressão oral foi a que eu fui pior delas. E, por exemplo, a gente não recebe, a gente recebe a nossa nota, mas a gente não recebe, pelo menos eu nunca tive acesso a isso, a correção dos avaliadores. Você não sabe por que você tirou uma nota X ou uma nota Y. Mas, por exemplo, quando eu chego aqui, a gente está aqui nas destrezas que vão ser avaliadas. Então, por exemplo, participar ativamente e colaborar de maneira eficaz com o interlocutor na interação. Isso aqui é algo que eu não faço muito, nem em português. Eu sou muito calada e é uma dificuldade que eu tenho em qualquer língua que eu vou aprender. Eu tenho essa dificuldade com a minha língua materna, né? Então, tem algumas coisas aqui que eu sei que provavelmente me afetaram nessa prova. Por exemplo, aí aqui a gente tem a escala, né? Então, você tem os níveis que você pode tirar, que são a explicação de cada um desses níveis. Então, por exemplo, aqui o nível mais alto, né? De ter uma fluidez, de falar de maneira fluida. Então, por exemplo, nesse nível mais alto, a pessoa se expressa de maneira natural, se adequa de forma espontânea à situação comunicativa. Isso não é algo que eu faço muito, nem em português. Então, com certeza, tinha momentos que eu percebia que o meu avaliador falava comigo e eu dava respostas assim que cortavam o assunto.
E aí ele tinha que se esforçar para trazer o assunto de volta. Mas isso não é um problema meu com o espanhol, isso é um problema meu na minha comunicação em português também. Então é algo que, porque eu sou muito tímida, então, por exemplo, ter estudado espanhol me ajudou a perder muito da minha timidez, porque nas aulas você tem que se comunicar, você não tem outra opção. Mas é algo que uma pessoa que tenha alguma limitação nesse sentido, ela tem que pensar nisso na prova, ela tem que se esforçar não só com a língua, mas se esforçar com esse jeito dela de ser também, né? Enfim, depois, vou fechar isso aqui também. E aí, quando você consegue ser aprovado, você vai ter uma conta aqui, né, no site deles. Você vai pegar aqui seu resultado e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que é esse resultado. Então, por exemplo, eles trazem aqui a prova no nível que eu tentei, são 3 provas, né? Então, na prova 1, a pontuação máxima 33,33. O mínimo exigido foi 20 e nessa aqui eu tirei 27,53. Foi no uso da língua, compreensão de leitura e auditivo. Então, como eu tirei mais que o mínimo, deu apto. A prova 2, que foi a destreza integrada, né, compreensão auditiva, leitor, expressão, interação escrita, eu já tirei total. Foi aquela que eu falei da ata de reunião, foi só uma das atividades, não é só uma que a gente tem, é mais de uma, né? E a última foi a que eu fui pior, que foi a de expressão e interação oral. Então, eu não tenho certeza por que eu perdi todos esses pontos aqui. Eu tirei 23,89 em 33,34. Eu não tenho certeza, mas, fazendo uma autocrítica, eu imagino que foi por causa disso. Eu tenho quase certeza que foi por causa disso. Mas, então, você recebe a prova dessa forma, o seu resultado dessa forma aqui, para saber se você foi apto ou não. Você tem a qualificação dos 3 exames e, no final, a qualificação global para te falar se você está apto ou não apto. E, no final, se você quiser pedir uma solicitação de revisão, você pode pedir, aí ela vai vir aqui. Eu não pedi na minha. Então, no meu sistema não aparece nada. E é mais ou menos assim que a prova, é uma prova muito cansativa também. Eu lembro que quando eu fiz, o primeiro dia foi a parte oral, aí eu estava extremamente nervosa. Acho que foi no final da tarde, início da noite, eu não lembro. Eu tive que matar a aula na faculdade para conseguir chegar lá. Eu assisti só algumas aulas e eu tive que matar o final, então eu já cheguei lá cansada também, extremamente ansiosa, porque eu ia ter a prova. No dia seguinte, a prova é extremamente exaustiva, desse nível aqui, pelo menos do C2, porque vocês viram lá que o tempo vai aumentando, o número de questões vai aumentando, a dificuldade vai aumentando e o tempo de prova também aumenta. Então, no segundo dia foi extremamente cansativo. Eu cheguei lá de manhã, a gente teve que almoçar lá e fiquei lá até de tarde, assim. Eu, por exemplo, não almocei, porque eu fiquei com muito medo de sair do Cervantes para poder almoçar e perder o horário, não conseguir fazer a prova quando eu voltasse. Então, eu levei um salgadinho que eu comprei no meio do caminho. Teve gente que saiu, teve gente que perdeu um pedacinho da prova, porque atrasou um pouco. E no final, no meu nível, no C2, eu acho que eram 9 pessoas que tinham na sala. E quando eu fui buscar o meu diploma, eu vi que só fomos aprovadas eu e mais uma menina que estava lá comigo. Então, é uma prova realmente difícil quando chega nesse nível aqui, certo? Mas ele é um nível que também provavelmente não vai ser exigido para você para muitas coisas, não. Níveis de intercâmbio, normalmente, as universidades pedem o nível B1, algumas pedem o nível B2. Então, se você precisar dessa prova para fazer intercâmbio, você não vai precisar fazer o C2, que essa prova é extremamente cansativa. Para poder tentar cidadania, se você for residir na Espanha um dia, se quiser tentar a cidadania lá, vai ser o A2, como a gente viu. Se uma empresa pedir comprovação de proficiência ou algo do tipo, muito provavelmente eles não vão pedir o C2. Então, não seria um nível que você iria necessariamente precisar. Você pode tentar fazer os outros níveis, e aí seria algo com planejamento, com muito estudo, lógico.
No caso de professores que queiram tentar o DELE também, bom, na minha turma, assim, as pessoas que tentaram comigo, eu conversei com algumas delas, tinham 2 professores, um era formado, ele tinha realmente formação para ser professor, ele estava até fazendo uma especialização na época, ele não foi aprovado, porque a pessoa que foi aprovada era um nome feminino, então não era ele. A maioria da sala também eram mulheres e meninas, tinha umas meninas com cara de bem novinhas, assim, nota, então. E tinha um outro rapaz que ele tinha morado no México um tempo, aí ele voltou, estava dando aula particular e ele tentou essa prova. Então, é uma prova que não necessariamente porque você dá aula você vai aprovar, mas eu posso falar, assim, a experiência que eu tive na UFMG. Eu acho que se você formou na UFMG, você fez as matérias que a gente tem lá na UFMG, o tipo de prova que a gente tem, isso já te prepara muito para o DELE. O nível de escrita que é exigido na UFMG, se você foi um aluno que tirava notas altas nas provas, eu acho que você consegue aprovar no DELE sim. Mas tem esse lado do cansaço mental, do cansaço até físico, de ficar lá o dia inteiro sem se alimentar direito, se você for mais ansioso, tipo eu, que não tive coragem de sair de lá para poder comer. Então, isso atrapalha na prova. É algo que precisa de preparação. Eu fiz essa prova porque, na época, eu estava fazendo uma especialização de ensino em espanhol e o site da especialização falava que, para a gente poder ganhar o curso de tutor do AVE Global, que é um sistema do Instituto Cervantes, a gente tinha que ter o C2. Então, eu decidi fazer a especialização já sabendo que eu teria que tirar o C2. No final, não precisou, eles tinham mudado essa regra, eu fiz o C2 sem precisar. Eu consegui fazer o curso de tutor para poder usar o sistema Cervantes. Mesmo se eu não tivesse tirado o C2, eu conseguiria isso. Mas eu já tinha me planejado fazer por causa dessa especialização. A minha preparação, especificamente como treinamento para a prova, foi muito, muito pequena. A minha preparação foi quase nula. Porque na especialização eu tive algumas aulas, era uma especialização à distância também, por videoaulas, então eu tive pedaços de algumas videoaulas que eram treinamento para o DELE, mas foi muito pouco, deve ter sido, somando tudo, 1 hora de preparação. Eu também peguei algumas provas antigas, então eu resolvi 2 provas antigas. A parte oral eu não treinei com ninguém, eu só li algumas propostas, eu li uma proposta ou 2, que eu acho que foram das mesmas provas, e eu imaginei o que eu faria se essa prova fosse a minha. No final eu treinei para a prova só 2 dias, mas isso não quer dizer que a minha preparação real para o DELE foram só esses 2 dias de preparação e essa 1 hora do meu curso, não. Na verdade, todo o tempo que eu estudei espanhol foi uma preparação para o DELE, mesmo que eu não tivesse isso em mente. Então, o curso de graduação foi uma maneira de eu me preparar para o DELE. O cursinho de idiomas que eu fiz no Centro de Extensão da Faculdade de Letras da UFMG foi uma forma de eu me preparar para o DELE, né? Todo o estudo que eu fiz sozinha em casa também foi uma preparação para o DELE. Só o treinamento específico para a prova que foi muito curto. E é uma prova que realmente precisa ter um estudo e, às vezes, um treinamento. Se você for uma pessoa mais lenta, algumas partes da prova são muito rápidas, se você parar para pensar muito, você perde e não consegue terminar. Então, se você for uma pessoa que não está acostumada a fazer prova, você vai precisar treinar mais esse lado de como fazer uma prova. Para não jogar dinheiro fora, porque vocês viram que a prova não é barata, então você tem que fazer já estando mais confiante de que você consegue passar, né? E no final ela pode ser boa para você, para esse tipo de coisa, de você tentar um intercâmbio, de você, para a sua profissão, para você, se um dia você tentar fazer algo em outro país e que precise da língua espanhola, você já tem essa comprovação. No caso de professores, tem alguns cursinhos de idioma que vão pagar um pouco a mais se você tiver o DELE, mas se você já é formado em espanhol também, eu acho que eles não fazem muita diferença não, eles pagam a mais para quem é formado no idioma também, então, mas isso depende muito do cursinho. E aí seria uma pesquisa que você teria que fazer para ver se vale a pena ou não. Mas é isso, o DELE não é o único exame de proficiência que a gente tem em espanhol.
a gente tem alguns outros, e mais no futuro a gente pode conversar sobre eles. Então, bons estudos e até mais!